Vamos lá, galerinha, continuando aí, né? Então nós temos aí agora a eletrização por indução, outra forma, né? A terceira forma aí de você eletrizar um corpo. Como é que funciona essa eletrização? Eletrização. Vamos lá, seguinte. O que acontece? Ó, você tem um indutor, né? E a gente chama isso de indutor porque ele vai desempenhar esse papel, ele vai induzir algo no outro corpo, tá? Você começa com o corpo B neutro aqui, ó, tá? E o indutor começa aqui com eletrizado. Pode ser negativamente ou positivamente. Eu escolhi positivo, está faltando elétrons nele. Então o que acontece? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora, eu vou pegar o B aqui, ó. Peguei ele aqui, ó. Peguei aqui, aí eu vou aproximar ele aqui, ó. Chego ele perto aqui de A. Vou chegando. O que acontece? Ao chegar perto de A, eu te pergunto, esse corpo ainda está neutro? Ele vai estar neutro, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons aqui, tá? Ele ainda continua neutro, não tocou A, ele não tocou em A. Mas o que acontece? Ao aproximar B de A, essa parte aqui de A está toda positiva, ela começa essa superfície aqui do lado esquerdo de B aqui, ó, no caso, a sua esquerda aí que você está vendo, os elétrons começam a ser atraídos, né? Porque lembra lá, né? Princípio de atração e repulsão, cargas e sinais opostos, o que? Se atraem. Então, essa parte positiva aqui de A começa a atrair os elétrons de B. Então, essa parte, essa superfície aqui de B, né, essa parte aqui, à esquerda, começa a ficar mais negativa. Os elétrons começam a vir mais para cá. E a parte traseira aqui de B, essa parte que está mais longe de A aqui, né, dessa parte positiva do A aqui, começa a ficar positivo também, porque por repulsão também, porque as cargas positivas são repelidas para trás, tá? Lá para trás de B. Então, isso aqui acontece. Então, fica uma parte negativa e outra parte positiva. Isso aqui ainda é neutro, tá? Que a gente chama do corpo induzido aqui, tá? Tem um indutor induzido, esse corpo ainda está neutro, só que ele está o quê? Polarizado. Por que ele está polarizado? Porque ele tem dois polos agora, o polo positivo e o polo negativo. Mas ele continua neutro. Mas ainda vai para a próxima parte, ainda não terminou o processo de eletrização. Ele não está eletrizado ainda, só está polarizado. Aí depois vem para cá. Já que o B está polarizado, o que eu faço? Eu vou lá, coloco um fio aqui, condutor, tá? E coloco esse fio condutor aonde? No terra. Esse símbolo aqui, tá? Que a gente vai ver mais à frente, é o símbolo de terra, de aterramento. Então, isso aqui você pegou um fio condutor e conectou ao terra, ao próprio chão, né? No caso aqui, sendo mais informal, seria o chão. Você conectou isso aqui no chão. Ao conectar no chão, o que você faz? Esse lado aqui, como está muito positivo, os elétrons, né, começam a subir para o quê? Neutralizar essa região, tá? Então neutraliza e o que acontece? Vão subindo elétrons do terra aqui pelo fio condutor e começa a neutralizar essa região. Aí o que acontece? Essa região neutraliza, tá? Fica neutralizada e não fica mais positiva e você fica com cargas negativas ainda aqui. Aí o que você faz? Você vem cá e corta o fio condutor, corta a ligação com terra. Cortou? Tá aqui o corte, ó, corte do fio condutor. Aí o que tem próximo? Você pega esse corpo B e afasta do indutor. Ao você afastar, tá, do indutor, o que acontece? O B, as cargas negativas que estavam aqui na frente, né, aqui na frente aqui nessa superfície aqui, nessa face que estava mais próxima de A, ela, ao afastar, essas cargas começam a se distribuir de forma uniforme no corpo B. E o B fica eletrizado negativamente, tá? Observe que eu, ao aproximar esse corpo, claro, eu não posso, tá? Da forma que eu falei aqui, pegando ele com o pé pisado no terra, não, porque aí não vai funcionar, tá? Eu tenho que isolar esse corpo, beleza? Então, ao eu pegar o B aqui, eu pego ele com um isolante, tá? Eu vou ter que pegar ele com algum isolante para afastar de ar, tá? Porque se eu cortei aqui o fio, né? O fio condutor, cortei, beleza? Agora eu tenho que afastar o B de A. Como é que eu afasto? Eu uso alguma borracha, né, na minha mão, para impedir que esses elétrons passem pelo meu corpo, tá? Então tem que ter um isolamento. Mas você tem que entender que o processo é esse, tá? Então, primeiramente, ó, você tem o indutor, né? Ele vem aqui, o corpo começa neutro. Depois,
você aproxima os dois corpos sem tocar, né? Aproxima os dois corpos sem tocar. Aí o que que acontece? Ele começa a ficar polarizado. A parte aqui, essa superfície, começa a ficar o que? Negativo, porque ela é atraída pela parte positiva de A aqui, tá? E a parte traseira aqui ao lado direito de B fica positivo, beleza? Depois disso, o que que você faz? Já que ele está polarizado, você conecta, tá? Bem aqui o fio terra, tá? Que a gente chama de fio terra ou fio condutor que vai para o terra ou para o chão, beleza? Ao fazer isso, os elétrons vão subir, tá? E vão neutralizar essa face de B aqui. Ao neutralizar, B fica só com cargas, essa fase aqui fica neutra, né? Não fica mais positivo, e aqui você fica com cargas positivas ou negativas do lado de B. O que você faz? Você corta o fio condutor, ao cortar, afasta. Ao afastar, o corpo B fica totalmente com cargas negativas. Características, ao observar esse tipo de eletrização, tá? Os corpos terminam com carga de sinais opostos. É isso que acontece, tá? Com relação ao módulo, a quantidade de carga, não precisa saber disso, tá? A única coisa que você precisa saber é que os corpos, né? Se você tem um indutor positivo, saiba que o corpo vai ficar o quê? Negativo. Se eu tiver um indutor negativo, tá? Você pode fazer aí depois para você treinar, tá? Faça isso aí com o corpo A negativo. Você vai perceber que no final o corpo B vai ficar positivo. Então, se o indutor for positivo, por eletrização por indução, o corpo B vai ficar o quê? Negativo. Se o corpo A for negativo, o corpo B vai ficar como? Vai ficar positivo. Então, é sempre o inverso. Sinais sempre opostos ou contrários, tá? Na eletrização por indução. Tá? Um exemplo desse tipo de eletrização aqui, onde é que ela acontece na natureza, né? Um exemplo são os raios, né? As nuvens, por exemplo. Com o tempo, né, que acontece? As nuvens, aqueles cristais, né, os cristais de gelo, eles vão descendo aqui, eles vão caindo aqui, eles vão atritando com o ar, de modo que a nuvem começa a ficar carregada, que essa região aqui do céu fica carregada. Vamos dizer assim que ela fica positiva. Ela começa a ficar positiva de tanto atritar esses cristais de gelo ali. E aí o que acontece? A Terra aqui embaixo, né? Quando isso aqui fica bastante carregado, por indução, a superfície terrestre começa a ficar com a carga oposta à eletrização lá de cima, tá? Aí o que está acontecendo? Por indução, tá? O céu aqui está mais, as nuvens estão mais carregadas, né? Estão atraindo o quê? Os elétrons da Terra, tá? Então, no caso, os elétrons aqui, se for carregado negativamente aqui fica positivo, tá? Depende muito de características aí do próprio ar, né? Dos gases que você tem ali, tá? Então, no caso, um exemplo onde ocorre aqui é a própria formação, né, dos raios, né? Depois que ocorre, né, o raio, você já está tendo a passagem aqui de elétrons, tá? E você está tendo aqui a eletrodinâmica, né? Então existem raios que sobem ou que descem, depende muito. Mas um exemplo aí para você, né, como curiosidade aí, é que a indução ocorre aí na formação, né, dos raios, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.